Chega junto que eu vou lançar a braba. Os 7 erros de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. Jogo posicional, não repetir a equipe. Gestão do elenco, dificuldade para a leitura de jogo, desequilíbrio de sua equipe técnica, instabilidade da equipe e vulnerabilidade da defesa. Vamos falar de cada um desses pontos no Comentário Sem Freio. Então te prepara, hein? Porque a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E você sabe que aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho papa na língua, aqui é doa a quem doer. Eu falo aquilo que eu penso neste quadro Comentário Sem Freio. E o técnico Jorge Sampaoli completa 30 jogos no comando técnico do Flamengo e colecionando vexames, como a goleada sofrida para o Red Bull Bragantino, a derrota para o Cuiabá, ambos pelo Brasileirão, e a eliminação precoce da maneira como aconteceu para o poderoso Olímpia do Paraguai. Então, logicamente, que são pontos que enchem de preocupação a nação rubro-negra e que, inclusive, botam um treinador na berlinda. Apesar do discurso da diretoria, da manutenção da equipe técnica, a verdade é que não tem nenhum grande treinador dando sopa para ser contratado. Alguns que estão livres no mercado já foram inclusive contatados pela diretoria rubro-negra, mas acabaram recusando, ou porque não querem o futebol brasileiro, ou porque estão pedindo bem acima daquilo que a direção pretende pagar. E vocês sabem, né? O Flamengo faz muita, mas muita economia com o treinador. Mas vamos lá. Começando pelo aproveitamento. Jorge Sampaoli tem um aproveitamento um pouco maior do que o de Domenech Torren, para que você tenha uma ideia. Ele que ficou apenas 26 jogos, não completou os 30, mas 64% de aproveitamento. Menos de 2/3. Muito aquém, por exemplo, de Jorge Jesus, com seus quase 80%. Ou mesmo Renato Gaúcho, que teve mais de 70% de aproveitamento, embora não tenha conquistado um título sequer com o comando do rubro-negro. Mas o que mais incomoda é o Jorge Sampaoli insistir em algo que desgastou seu antecessor, Vitor Pereira, que, em termos de aproveitamento, foi o pior treinador de todos aqueles que passaram depois de Abel Braga na gestão de Rodolfo Landim, né, com menos de 60% de aproveitamento. E muitas das suas críticas era com relação à utilização do jogo posicional, que não vou aqui me estender no conceito de jogo posicional, até porque eu já falei isso em vídeos anteriores, você pode até procurar aqui no canal, mas o fato é que o Flamengo tem um elenco que não se enquadra muito em termos de características com o jogo posicional. E isso, logicamente, que dificulta. Afinal de contas, o treinador quer a forceps que os jogadores se adaptem à sua maneira de jogar, ao invés de adaptar a sua própria filosofia, o seu próprio esquema, ao material humano que ele tem. Lógico, faltam muitas peças ao Flamengo. Mas a verdade é que, ainda assim, o Flamengo tem um dos melhores elencos, se não o melhor, do país. E isso, logicamente, tem sido pouco explorado pelo treinador. Aliás, vamos falar a respeito dessa questão que envolve a gestão de elenco. Antes disso, algo, no mínimo, curioso. Em 30 jogos, nenhuma escalação repetida. Todos os 30 jogos tiveram formações diferentes do 11 inicial, o que também, logicamente, incomoda. E talvez não incomode só a torcida ou a crônica esportiva, mas também deve incomodar os jogadores. Afinal de contas, se você não tem um padrão, você não sabe, por exemplo, o jogador não sabe contra quem ele está disputando posição na equipe, né? Porque simplesmente não existem titulares ou reservas, né? E ele usa esse discurso de maneira motivacional. Mas, no meu entendimento, tem que ter sim, né? Você precisa, no mínimo, ter uma espinha dorsal, né? No mínimo, né? Saber pelo menos qual estrutura, né? Se você vai mudar um ou outro jogador de uma partida para outra, isso faz parte. Suspensão, jogador machucado, desgaste muscular, sequência de partidas, meio e fim de semana, embora o Flamengo tenha agora uma competição a menos, né? O que vai aliviar o calendário rubro-negro, mas fato é que não repetir a escalação, isso incomoda e muito. Outra questão que envolve também essa, que é a gestão de elenco, já que o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação
de reforços, um deles o Luiz Araújo, o outro o Alan, para o setor de meio campo, inclusive ele trabalhou com o Alan no Atlético Mineiro. O Luiz Araújo, um jogador cujas características ele gosta para utilizar na ponta direita, mas fato é que o treinador, inclusive, com críticas de jogadores que saíram do Flamengo e outros jogadores que ainda estão no grupo, né? Como é o caso do Arturo Vidal, do Marinho, que deixaram, né? Mas fato é que o técnico tem uma dificuldade absurda para fazer a gestão de um elenco qualificado e, logicamente, estrelado e cheio de egos, como é o caso do Flamengo. E até agora não houve nenhuma solução nesse sentido. Fato é que sim, existe todo um desequilíbrio e até uma falta de confiança de alguns jogadores. Tem atletas que sequer são utilizados, como é o caso, por exemplo, do Rodrigo Caio. Os garotos da base, também poucos foram utilizados, alguns inclusive deixaram o Flamengo por falta de oportunidade, em busca de um outro clube no qual eles possam, né, apresentar o seu futebol. Mas fato é que ele também pecou nesse sentido. A questão também que envolve a desequilíbrio de sua equipe técnica, já que justamente por conta dessa questão que envolve a gestão do elenco, Jorge Sampaoli acabou não impedindo que houvesse um conflito grave envolvendo dois de seus comandados, o preparador físico já demitido, Pablo Fernandes, e o atacante Pedro, que foi atingido com um soco no rosto dentro do vestiário e diante de todos os outros atletas. Virou caso de polícia e acabou desgastando não somente o ambiente dentro do Ninho do Urubu, como a própria imagem do Flamengo, que ficou exposta na mídia e nas páginas policiais. Dificuldade para fazer a leitura de jogo. Durante diversos momentos, Jorge Sampaoli, além de ter escalado mal a equipe diante do adversário, demorou muito para a tomada de decisões, o que acaba denotando uma dificuldade que ele tem para fazer as escolhas, isso tendo um banco de reservas minimamente qualificado, mas que, sem saber qual a opção, qual jogador tirar, né? Ou talvez, né, no sentido de insistir em determinados atletas que visivelmente não estão rendendo em detrimento de outros jogadores que poderiam ser opções, poderiam ser alternativas à equipe. Fato é que muitas vezes ele escalou mal e depois substituiu pior ainda, ou demorou a substituir, ou então nem substituiu, nem utilizou todas as substituições às quais ele tinha direito. E dessa forma, né, o Flamengo deixando de conquistar pontos importantes, vitórias importantes ao longo desses 30 jogos nos quais ele está no comando. A questão que envolve também a instabilidade da equipe. Apesar de ter ficado aí um grupo de jogos sem perder, né, 10 jogos, depois ficou mais 9, a verdade é que Jorge Sampaoli, quando perdeu também, foram derrotas acachapantes. Fora resultados que, embora não tenham sido de derrota, mas que demonstraram uma péssima atuação da equipe. A gente pode enumerar, por exemplo, a goleada humilhante para o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, e o Red Bull Bragantino há mais de um mês sem vencer. Depois, o Cuiabá, que vinha até de uma sequência bastante positiva, vencendo São Paulo, Internacional, mas a facilidade com que a equipe do Centro-Oeste venceu o Flamengo foi algo absurdo. Fora a passividade dos jogadores, que também há de se dizer, né? A responsabilidade, embora no meu entendimento seja em grande proporção do Jorge Sampaoli, também não pode tirar aí a responsabilidade dos atletas. Mas a questão é que o Flamengo oscila muito. Teve a partida diante do América Mineiro, que o Flamengo conseguiu empatar na Bacia das Almas, mas era um jogo para o qual o Flamengo deveria ter perdido. Essa é a verdade. Fazendo uma análise fria, sem clubismo, era para o Flamengo ter saído de campo derrotado naquela oportunidade. Além da vulnerabilidade da defesa. A defesa do Flamengo é uma peneira. O Flamengo é altamente alvejado, inclusive por adversários pobres tecnicamente nas partidas, né? Os adversários do Flamengo têm extrema facilidade de chegar próximo à área para concluir, né? E muitas vezes, né, obrigando o goleiro Matheus Cunha a fazer importantes defesas. Tanto é que, apesar de ter tido uma atuação desastrosa diante do Olímpia, em outras partidas ele acabou sendo o nome do jogo, porque foi bastante exigido e teve que fazer defesas importantes para impedir que o Flamengo saísse de campo perdendo. Mas fato é que, apesar da qualidade do Flamengo e de ser muito superior à grande maioria das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro,
o Flamengo chegou a tomar sufoco em algumas oportunidades de times considerados bem inferiores tecnicamente. E isso, lógico, todas essas situações acabam incomodando, né? Repito, externamente, como é o caso da torcida, e também internamente, o que vem causando, logicamente, a contestação de sua condição como o grande comandante do Flamengo, principalmente após a eliminação da maneira como aconteceu na Copa Libertadores da América. Apesar de todo o discurso da diretoria, eu diria que talvez nem se aguarde a sequência da Copa do Brasil, o jogo de volta da fase semifinal, para que em caso de um desastre, tomara que não aconteça, até porque isso não seria só o mal do Sampaoli, não seria só a demissão do Sampaoli, seria, né, o final da temporada para o Flamengo, né, já que o rubro-negro pode disputar pelo menos a final da Copa do Brasil, que acontece no finalzinho de setembro, mas logicamente que isso pode causar também o mal do próprio rubro-negro. Mas talvez nem se chegue à próxima quarta-feira no Maracanã, já que neste domingo, dependendo da derrota como acontecer para o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, que vem com reservas, se o Flamengo perder para os reservas do São Paulo, no Maracanã lotado, já que todos os ingressos foram vendidos, é impossível, né, manter Jorge Sampaoli no cargo. Acredito que nem mesmo para o Rodolfo Landim, embora este não se respalde com a opinião do torcedor e nem mesmo com a crônica especializada. Mas quero saber a sua opinião a respeito de todos esses pontos do Jorge Sampaoli. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!